Então, eu tenho essa série de vídeos no TikTok, Um Dia na Vida de uma Futura Milionária, onde eu compartilho vlogs da minha rotina mostrando com o que eu empreendo, falando sobre o meu trabalho, como eu invisto, administro o meu tempo. Existe um marketing e o marketing. E hoje foi dia de marketing. E agora que eu tô mais ativa aqui no YouTube, eu pensei, por que não trazer essa série pra cá? Já que as coisas no TikTok ficam sempre num nível muito superficial. Pra falar a verdade, eu já até tinha pensado sobre isso, mas eu tinha um certo bloqueio, porque já tem muito desses vídeos de rotina de futuros milionários aqui no YouTube. São sempre garotos do marketing digital, fazendo aquela rotina de acordar cedo, meditar, treinar e digitar coisas no computador. E eu sempre vejo meu namorado assistindo vídeos do Orochinho reagindo a esses vídeos, e eu fico, não é sobre isso. Tá, talvez até seja um pouco, mas não é só sobre isso. But it is. But it's not. But it is. But it's not. Okay. Coming from the billionaire herself. A razão principal pela qual eu quero trazer isso pra cá é porque eu sempre procuro conteúdos assim e eu nunca encontro. Pelo menos não no formato que eu busco. Eu sou uma pessoa que ama dinheiro, que ama falar de dinheiro, que ama até a estética do dinheiro. Uma pausa pra apreciar meu lindo hobby de dólar rosa. E é muito difícil encontrar conteúdo pra garotas ambiciosas na internet. Então hoje, pra estrear esse assunto aqui, eu vou falar sobre as 3 principais escolhas que eu tenho feito pra me tornar uma milionária. Desde criança eu sempre tive certeza que eu iria ser rica, mesmo vindo de um lugar com poucos recursos financeiros. Eu acho que meus pais nunca conseguiram podar a minha imaginação. Então eu nunca vou poder ser uma dessas pessoas que conquista as coisas e diz, nossa, eu nunca imaginei que eu chegaria até aqui. Meu filho, eu imaginava que com 20 anos eu teria uma Lamborghini. Eu pretendia ter o lifestyle que eu via em Keeping Up with the Kardashians. Diferente do que eu imaginava, com 20 anos eu estava fodida. E aí eu percebi que crescer financeiramente era muito mais difícil do que eu imaginava. Só que mesmo com esse choque de realidade da vida adulta, os meus planos não mudaram. Na verdade, eles só foram ganhando mais substância com o tempo. Tá, mas e aí? Se alguém viesse me falar que vai ser milionária, eu faria uma pergunta simples, que provavelmente é a que você deve estar se perguntando. Mas como? Geralmente a resposta das pessoas pra essa pergunta tem a ver com ganhar na loteria ou o jogo do tigrinho. Assim, sem julgamentos. No fim do ano, eu e meu namorado, a gente sempre joga na Mega da Virada, inclusive com grandes expectativas. A gente até faz planos de viajar o mundo e comprar uma fazenda em Santo Tomé das Letras. Eu acho até saudável, às vezes, a gente comprar um bilhete da sorte. Mas, se você realmente tem a intenção de fazer dinheiro, é sempre bom ter um plano B, né? De repente, trabalhar, estudar. Só em caso do tigrinho não dar certo. Então, eu vou compartilhar com vocês as 3 principais escolhas que eu fiz e faço todos os dias que contribuem pro meu plano de me tornar uma grande e gostosa milionária. Se você não é uma herdeira, não é uma atleta, não é uma celebridade ou não tá transando com uma celebridade, a melhor chance que você tem de enriquecer licitamente é empreendendo. Os meus pais, eles sempre foram autônomos, eles nunca trabalharam pros outros, então, desde sempre pra mim esse era o único caminho possível. Quando eu tinha só 17 anos, eu lembro que eu montei uma loja de dropshipping, que é uma modalidade de venda sem estoque. Hoje em dia tem muito curso disso, tem muito conteúdo gratuito sobre isso, mas aqui a gente tá falando de 12 anos atrás. A internet era tudo mato. Eu nem sei dizer como que eu aprendi tudo sozinha. Na época não era comum comprar na internet, quanto menos importar de lojas tipo Shein, AliExpress. E eu importava e revendia roupas de lojas chinesas na internet. Então assim, eu sempre busquei diversas formas de empreender e de fazer renda extra que não tivessem uma barreira de entrada financeira muito alta. Fiz todo tipo de freelance que você possa imaginar. Eu fui recepcionista de eventos, fazia troca de brindes em supermercado, vendi trufa. Se você é inscrita antiga desse canal, você sabe que eu tive uma outra loja online, alguns anos atrás, e eu compartilhava aqui a minha rotina empreendendo nessa outra loja. E esses vídeos estão todos arquivados, porque eu estou feia e eu não consigo tolerar olhar pra eles. Eu claramente não tenho mais a loja, mas foi através dela que eu cheguei aonde eu tô hoje. Eu precisei ir me aprofundando cada vez mais no mundo do marketing digital, porque eu precisava fazer marketing pra loja, precisava fazer anúncios pra loja. E com isso eu fui aprendendo sobre tráfego pago, me tornei gestora de tráfego, e hoje eu tenho uma empresa que presta serviços de tráfego para outras empresas. Pra quem não sabe, a gestora de tráfego, ela é a profissional responsável por criar essas campanhas de anúncio online que você vê nessa e nas outras redes sociais. Então sempre que você digita no Google tênis da Nike e depois nunca mais para de ver anúncios de tênis, eu sou a responsável por isso. Além da gestão de tráfego, eu também tenho alguns outros projetinhos no mercado digital, presto outros serviços, enfim, coisas que eu não vou detalhar nesse vídeo, mas foi dentro desse mercado que eu encontrei oportunidades que você não vê mais em lugar nenhum. Principalmente para quem não tem muita grana para investir. É muito barato começar um negócio digital, é muito barato manter um negócio digital e é muito mais fácil de escalar um negócio digital. Então, para quem tá buscando uma área para empreender e não tem muita grana para investir, mantenha isso no seu radar. Eu sempre tive muito interesse nesse assunto. Eu lembro que quando eu era muito nova, tipo uns 17 anos, meu pai, ele começou a ler uns livros sobre educação financeira e ele ficou
obcecado e me fez ler os livros também. O bom é que pelo menos comigo funcionou, com ele nem tanto. O meu pai nunca foi muito organizado financeiramente não, mesmo depois de ler os livros. Mas eu consegui aplicar muitas das coisas que eu aprendi nesses livros na minha vida financeira depois de adulta. E aí eu lembro que nessa época eu li uns clássicos como Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. E aí eu comecei a aprender algumas regras do dinheiro, tipo a importância de ter uma segunda fonte de renda, ou como fazer o dinheiro trabalhar pra você. Gente, deixando claro que eu era uma fudida, tá? Não vai achando que eu era uma patricinha de classe média que estudou em escola particular, não. Quem me vê no TikTok vivendo a minha vida de burguesa safada, nem imagina, mas eu construí todo esse lifestyle com muito trabalho. Só que desde nova eu já era muito ambiciosa, então eu sempre tive interesse nesses assuntos. Quando eu lia sobre fazer o dinheiro trabalhar pra você, ou seja, juntar dinheiro e investir esse dinheiro pra fazer ele se multiplicar, era algo que assim, eu achava fascinante. Só que acabou que eu nunca investi, pelo menos não em ações. Eu tinha, sim, uma reserva ali em renda fixa, mas eu nunca tinha investido de fato. Até que, em alguns anos atrás, eu comecei a investir em Bitcoin. Era uma coisa que já tava no meu radar há um tempo. Uma influenciadora que eu admiro muito, uma vez ela comentou que o primeiro milhão dela, ela bateu com o Bitcoin. E eu fiquei com isso na cabeça. Até que em 2022, eu e meu namorado, a gente resolveu pegar pra investir mesmo. A gente estudou, comprou curso, e desde então a gente tá mergulhado nesse universo. Muita gente acha que o Bitcoin já foi, né? Que é uma oportunidade que já passou, e eu discordo completamente. Eu acredito que não apenas o Bitcoin, mas todo esse universo de criptomoedas é a oportunidade do século, e ela só tá começando. E quem se dedicar agora vai colher frutos absurdos nos próximos anos. Pô, papo torto do caralho, né? Nossa, é só Bitcoin, marketing digital, só esquema de pirâmide nesse canal. Gente, eu não posso mentir, né? Eu não tô tentando te vender ideia nenhuma. Eu tô só compartilhando o que eu faço na minha vida e o que tem dado certo pra mim. E a terceira escolha que eu fiz pra me impulsionar em direção ao meu objetivo é produzir conteúdo pra internet. Não é segredo pra ninguém que durante essa última década, o trabalho com a internet, com a produção de conteúdo, tem sido uma das principais formas de pessoas com poucos recursos financeiros ascenderem financeiramente. Pra mim, não faz nenhum sentido uma pessoa que veio de baixo e que tá tentando enriquecer não estar na internet hoje. Infelizmente, até agora eu não consegui ajustar minha agenda 100% pra conseguir produzir conteúdo na frequência que eu gostaria, mas assim, é muito difícil. Literalmente, alguns meses atrás era impossível, mas eu revi algumas prioridades, remanejei algumas coisas, abri mão de outras. Inclusive, eu diminuí a minha cartela de clientes pra conseguir estar aqui gravando esse vídeo hoje. Esse é o tanto que eu acredito na produção de conteúdo. É uma forma de abrir muitas portas com um investimento financeiro muito baixo. O valor que você paga, na verdade, é tempo, que pra mim, hoje em dia, é um recurso ainda mais valioso que o dinheiro. Mas é um preço que eu tô disposta a pagar. E eu acho que quem não produz conteúdo pra internet tá perdendo uma oportunidade insana de abrir muitas portas, muitas possibilidades. Então, essa é uma das coisas que eu tenho priorizado na minha vida. Tô aqui até com o meu top escrito Future Millionaire, que eu comprei na Shein, caso você seja outra maluca que tenha interesse. E as garotas da Lei da Atração, antes que venham falar, não pode falar futura, tem que falar milionária no presente, senão não realiza. Eu já tenho um vídeo no TikTok explicando como eu vejo isso, então me siga no TikTok. Não tenho, não gosto de TikTok. Você provavelmente conheceu o lado errado do TikTok. Vem pro meu lado que é sucesso. Gente, eu saio na rua com esse cropped, com esse boné escrito Gostosas Milionárias. Eu fiz uma mentoria com a Giovana do Beat das Minas sobre investimento em criptomoedas. Aí algumas pessoas da mentoria ganharam uns kits personalizados e eu fui uma delas. E dentro do kit veio esse boné que eu amo de paixão. Tem o B, que é de Bitcoin, mas como meu nome é Bárbara, faz todo sentido. E do lado tá escrito Gostosas Milionárias, que é o nome da comunidade dela. Eu saio na rua com esse cropped, com esse boné escrito Gostosas Milionárias. A capinha é da princesa More Bucks e eu sou obcecada. Eu tenho ela na minha geladeira também. A gata faz a lei da atração dela. Tem uma coisa muito legal, eu ia mostrar primeiro no TikTok, mas já que estamos aqui, esse é um bônus muito legal do Execute. A gente fala do Execute em outro momento, mas assim, rapidamente. O Execute é um produto digital de produtividade que eu vendo. E quem compra ele ganha alguns bônus, como esses cards que eu tenho aqui na geladeira. E aí quem quiser pode imprimir pra colocar na parede, no mapa dos sonhos. E aí um bônus muito legal que a gente desenvolveu foram adesivos de cartão de crédito. Tudo que eu gasto volta pra mim multiplicado por 3. Inicialmente a ideia era que fosse uma coisa exclusiva pra quem comprasse o Execute. A gente fez 3 versões dele. Na verdade quem fez foi meu namorado. Ele cuida de toda essa parte gráfica do Execute. E quando você compra o Execute, você ganha essas 3 versões digitais, é claro, pra você imprimir numa gráfica da sua cidade, ou enfim, na internet também tem empresas
especializadas em imprimir adesivos pra cartão. Só que daí eu pensei, cara, e se eu liberasse essa versão rosinha pra todo mundo que assiste meu conteúdo, sem que a pessoa necessariamente tenha que comprar o Execute? Então, se você quiser imprimir e colar no seu cartão essa versão rosinha igual o meu, eu vou disponibilizar o link na descrição. Empreender no mercado digital, investir em criptomoedas e produzir conteúdo pra internet são as 3 principais formas pelas quais eu tenho visto pessoas comuns se tornarem milionárias. Essas 3 coisas implementadas na minha estratégia faz com que eu tenha muita confiança de que eu tô no caminho certo pra conquistar meus objetivos. Mas essa clareza e o desenvolvimento desse processo, eles não aconteceram do dia pra noite. Na verdade, eu tô nesse processo meio que a vida inteira. Eu comecei a investir em cripto há 2 anos, mas eu comecei a estudar sobre investimento há muito tempo. Eu tô consistente na internet agora, mas eu postei o meu primeiro vídeo há mais de 7 anos. E eu venho empreendendo desde que eu era praticamente uma adolescente. E só agora essas coisas estão começando a dar frutos um pouco mais significativos. Então, se você ainda não conseguiu encontrar o seu sistema pra ficar milionária, ou seja lá qual for o seu objetivo, não se preocupa. O mais importante desse processo é ter paciência, saber analisar a situação que você tá agora e identificar dentro da sua realidade qual passo você pode dar hoje que vai te deixar mais perto disso. Eu vi uma influenciadora esses dias e ela tinha blueberry plantado na casa dela. Eu fiquei, cara, por que eu não planto blueberry? É uma das minhas frutas preferidas e é muito caro no Brasil. E lá fui eu pesquisar como plantar blueberry. Quando eu vi que demoraria pelo menos uns 2 anos pra começar a dar fruta, isso me desanimou na hora. Pensei, nossa, eu vou ter que ficar 2 anos me dedicando, regando, mantendo a planta viva. E aí logo eu me censurei. Pensei, porra, Bárbara, os 2 anos, eles vão passar de qualquer forma. O tempo vai passar de qualquer forma. A única diferença é se no final você vai ter uma árvore ou não. A escolha é sua. Todo o conforto que eu tenho na minha vida hoje são frutos de sementes que eu plantei anos atrás e que eu reguei com consistência dia após dia. E por isso, o meu compromisso aqui na internet não é apenas inspirar garotas a serem ambiciosas, mas inspirar garotas a serem consistentes, a terem clareza do que querem e regar suas sementinhas todos os dias. Se pra você faz sentido esse tipo de conteúdo, considere se inscrever e aí eu vejo você no próximo vídeo.